Olá, muito bom dia, graça e paz, Deus abençoe a todos nós no nome do Senhor Jesus. Hoje estamos aqui no canal A Palavra, a Luz da Verdade, com mais uma meditação da Palavra de Deus. Neste domingo, 27 de julho, vamos começar orando a Deus para nos abençoar, abrir nosso entendimento para entendermos a sua vontade pela sua palavra. Vamos falar com Deus. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus te pedimos, nos inspira pelo poder do teu Espírito e fala com cada um de nós para entendermos tua vontade pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, estamos aqui com o título desse tema muito preciso, tem que ser bem compreendido entre todos nós, que algumas pessoas ainda não são bem esclarecidos a respeito desse assunto. Olha só, o título do assunto: o único mediador perante Deus. O único mediador perante Deus. Estamos aqui para a glória de Deus, para trazer um ensino genuíno, de forma pura, de forma verdadeira, com o temor de Deus, para que as pessoas entendam pelas Escrituras, tenham entendimento de Deus por meio do Espírito Santo. Por isso que temos trazido aqui esse assunto muito, muito importante para algumas pessoas que ainda não entendem o que significa, como se portar, como se ir à presença de Deus, para como conseguir falar com Deus em prol de alguma coisa. E nós temos aqui aprendido pela palavra que há um único meio de fé que chega até Deus para ouvir nossas orações, em o nome do Senhor Jesus. Porque Ele foi o Filho de Deus, a única ligação entre Deus e o homem, quando Ele veio aqui à terra e sacrificou seu sangue, mas disso nos deu prova do plano de Deus, ressuscitando ao terceiro dia e está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Mediador é isso, é um intercessor entre uma pessoa e outra. E nesse assunto aqui será entre nós e Deus. Então, Jesus é esse único mediador. Vamos para iniciar na introdução. Introdução. O que é e qual a qualidade do mediador? Mediador é o que intervém entre o beneficiador e a pessoa que precisa do favor, ou seja, entre nós e Deus. Então, esse mediador, que nós vamos ver aqui, que é o único, que é o Filho de Deus, o Senhor Jesus, que está à direita de Deus Pai. Vamos falar apenas de 3 tópicos, vamos ser bem sucinto, bem objetivo nessa meditação. Primeiro tópico é só há um único Deus. No segundo tópico vamos falar Jesus, o único mediador e redentor. E no terceiro tópico, Jesus Cristo, o único mediador eterno. Então vamos para o primeiro, começando. Só há um único Deus. Está escrito em Deuteronômio, Velho Testamento, 5º livro da Palavra de Deus, capítulo 6, versículo 4, que diz: só há um verdadeiro e único Deus que devemos servir e confiar em seus favores na nossa vida. Aqui nós lemos o que iríamos falar.
Mas o versículo onde está escrito isto diz o seguinte: ouve a Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então, só Deus que fez os céus e a terra é o único Deus, o verdadeiro e único que devemos servir e confiar a nossa vida a Deus. Há por aí afora muitos deuses, deuses que não é o único Deus, são deuses inventados pelos homens, são deuses que não intervêm, não têm poder. E tem até o Deus com D minúsculo, o príncipe das trevas. Então, há muitas coisas a serem bem entendidas. A quem pertence todo o poder? A Deus. Ele foi o Criador do céu, da terra, de tudo e do homem. Ele está no trono de glória nos céus. Só Ele é Senhor, só Ele é Deus, que tem todo o poder. A Ele pertence a glória. Então, Ele quer que nós venhamos conhecê-lo a Ele. Quando o Senhor Jesus estava aqui, Ele falou isso, que se não me foge a memória, no Evangelho de João, capítulo 17, que ele disse, a vontade do Pai é que todos conheçam a Deus como o único Deus. Porque só assim, quando a gente se busca, se coloca, buscar a Deus, entender que Ele é o único Deus e que quer mudar nossa vida, que quer mostrar o caminho da salvação e também nos abençoar em tudo, aí é o primeiro passo para vocês entender que há um único Deus e só a Ele devemos nos achegar. Porque há quem busque outros deuses de forma diferente e aí lá na frente vai ser só frustrado. Mas está escrito que aquele que coloca sua fé e confia em Deus não será confundido. Vamos para o segundo tópico. Jesus, o único mediador e redentor. A esse respeito está escrito no Novo Testamento, na primeira epístola do apóstolo Paulo, que escreveu a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e versículo 6, que diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, aquele que se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho. Então, por que Jesus Cristo, homem? Porque ele foi a única pessoa aqui na terra que foi feito o sacrifício, o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do homem. Então, naquele tempo, na velha aliança, lá atrás, no tempo de Moisés, se vivia o sacrifício. Aquele sacrifício era o interventor que intervinha, aquela oferta intervinha entre a pessoa que precisava do perdão para o benefício para com Deus. Era um animal. Mas vamos entender uma coisa. Nós agora estamos vivendo no tempo da graça. Por quê? Está escrito em Tito 2,11, em outras passagens bíblicas, que Jesus foi o Filho de Deus enviado para morrer lá na cruz por nós. Ele seria o quê? A oferta de intervenção para nos associar, nos achegar e nos beneficiar perante Deus. Então, estamos vivendo na graça, que agora a salvação é pela fé e pela graça, pelos méritos do sacrifício do interventor, Senhor Jesus lá na cruz. Então, Ele é o único mediador. E nós vamos ver mais lá na frente porque Ele é o único nesse próximo tópico. Vamos logo adiantar.
Terceiro tópico, que já estamos concluindo essa meditação bem objetiva e bem clara. Licença. Terceiro tópico, Jesus Cristo, o único mediador eterno. O único mediador. Por que ele é o único? Porque ele foi o sacrifício único que nos ligou a Deus. As religiões tentam se aproximar de Deus, mas o único favor que faz a gente se aproximar e ter plena liberdade de estar na presença de Deus, como diz em Hebreus capítulo 10, foi o Senhor Jesus por meio do seu sangue. Ele é o único mediador eterno, porque ele veio do céu como sacrifício de Deus e foi sacrificado na cruz para intervir por nós, certo? Até aí dá para entender. O sangue dele foi a intervenção, o sacrifício para chegar diante de Deus. E feito isso, ao terceiro dia, ele ressuscitou e está à direita de Deus. E ele é o único, foi e é o único que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia e é o único que está à direita de Deus. Todos quantos morreram, Moisés, Abraão, os apóstolos, as outras pessoas citadas que muita gente bem conhece, que não queremos fazer o nome de todos por um motivo ético, para que não sirva de crítica, estão esperando o dia da ressurreição. Estão como mortos, dormindo no descanso, no seio de Abraão. Mas o Senhor Jesus está nos céus, na presença de Deus. Foi o único que morreu e ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por todos nós. Que fique bem claro isso. Ele é o único intercessor. Há pessoas por aí afora que não querem fazer menção, que buscam intervenção em nome de uma pessoa e de outro, algumas religiões. Não faremos menção por motivo ético, mas vamos aqui mostrar pela palavra que o Senhor Jesus é o único. Foi o único que morreu na cruz, o único que ressuscitou e é o único que está nos céus à direita de Deus. Vamos ler em João, Evangelho de João, o quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 13, que diz o seguinte: E ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, o Senhor Jesus, que quando ele estava aqui na terra, era Filho do Homem, mas venhamos e convenhamos, na eternidade, já está com o Pai, é o Filho de Deus. E é o único que está nos céus. Aqui nós fechamos a Bíblia e queremos fazer algo ciente, de uma forma amável, de uma forma bem educada e transparente, na sinceridade de Deus. O único que pode nos ouvir, nossas orações, interceder por nós, é o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Leia de uma forma bem devagar o livro de Hebreus, capítulo 10, o livro do Evangelho de João, capítulo 15, Marcos, capítulo 11, e outras passagens bíblicas que falam que o Senhor Jesus é o único que, quando orarmos, a gente tem a garantia de ser atendido por Deus, porque Ele é o único mediador. Vamos falar com Deus. Amado Pai, Deus, nós te louvamos por Tua palavra, que ela é que dá luz a toda a verdade, para a gente estar firmada nesta verdade, Senhor.
abençoe cada um neste domingo que vão ouvir esta mensagem tua, meu Deus, que possa entender, ser esclarecido, que o teu Espírito, o Espírito Santo, venha sobre cada um, meu Deus, dando discernimento e para que todos venham entender a tua luz, a tua verdade e não ser enganado por nada e nenhum tipo de ensino distorcido fora da tua palavra. Nós te oramos para a tua glória e para a felicidade de cada um que vai entender, crer e obedecer e se voltar para ti com toda fé de crer no que está escrito na tua palavra. Em nome de Jesus te oramos e te agradecemos. Ótimo domingo, Deus abençoe a todos, abençoe toda a sua família.